Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. O que arquitetura, gestão pública e mobilidade têm em comum? Mais do que você imagina. É o que nós vamos discutir hoje no Mobilidade Urbana, que está começando agora. A vida moderna trouxe facilidades e desafios para todos nós. Encontrar a melhor forma de locomoção para milhares de pessoas todos os dias é algo que requer muito planejamento e organização. Qualquer tipo de locomoção em centros urbanos precisa de estrutura e organização. O planejamento urbano é fundamental em todo esse processo, já que é ele quem idealiza, cria e desenvolve soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana ou do planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região. Seu objetivo principal é proporcionar aos habitantes uma melhora na qualidade de vida. Sem ele, a mobilidade urbana efetiva tem mais desafios para superar. Incentivar a população a utilizar mais as bicicletas, por exemplo, também requer planejamento e adequação da estrutura com bicicletários, ciclofaixas e segurança para os ciclistas, além de educação de motoristas e pedestres. E para falar sobre as conexões entre essas áreas, nós recebemos aqui em nossos estúdios a urbanista e arquiteta Laura Rios. Mas antes, tem uma matéria especial que o Ilan Gugel preparou para nós. Vamos ver onde é que ele está? É impossível pensar uma realidade urbana mais equitativa e sustentável sem repensar as prioridades, colocando pedestres e transporte público no centro das decisões. O deslocamento a pé é o transporte mais expressivo na vida urbana, principalmente aqui em Fortaleza, representando 39% dos deslocamentos diários em todas as cidades brasileiras de uma maneira geral. Sabendo disso e pensando em justamente dar uma prioridade ao pedestre, fazendo de Fortaleza uma cidade muito mais caminhável, surgiu o Plano de Caminhabilidade da cidade, que prioriza intervenções que dão ênfase total ao pedestre. O Plano de Caminhabilidade do município de Fortaleza trata da priorização do pedestre nos modos de deslocamento na cidade. Então, o espaço do pedestre, que é a calçada, ele deve ser o espaço prioritariamente mais acessível, mais confortável, mais atrativo para o pedestre. Então, o objetivo do plano de caminhabilidade é tornar o espaço da calçada, prioritariamente, um espaço mais atrativo, mais confortável para o pedestre. O plano de caminhabilidade ele é montado a partir de dois focos principais. Um conjunto de estratégias que orientam o poder público a agir na cidade e um conjunto de orientações que podem orientar o cidadão a como ele melhorar a sua calçada e como ele se comportar no espaço público. É importante falar que a calçada não é só aquele espaço limitado, né, que vai ali acompanhando o lote e margeando a via, o leito carroçável. A calçada é muito mais do que isso, é a relação que o pedestre tem com o fazer, né? Ele está andando ali na calçada para fazer alguma coisa, ir para algum lugar. Então, as atividades, o uso do espaço, o uso do solo que acontece ao longo das calçadas é fundamental. Então, como o espaço da casa se relaciona com a calçada, como a velocidade dos carros é importante para a segurança do pedestre. Então, a calçada em si não é só aquele espaço delimitado, é toda a relação que a calçada tem com todas as atividades, a segurança viária, a acessibilidade da calçada para o edifício e para que ele vença, né, o desnível da calçada com a rua. Então, há toda uma relação muito maior, quando eu falo de calçada, é toda uma relação com a cidade, na verdade, tá? Então, o plano de caminhabilidade, ele traz muito essa rede de relações do espaço do pedestre com a cidade. A partir do plano de caminhabilidade, diversos projetos já foram moldados, né?
Então, eu posso citar aqui intervenções, né, nos espaços públicos que a gente já vivencia na cidade, que a gente pode perceber a partir das diretrizes, né, estabelecidas no plano, né? Então, por exemplo, a cidade da gente, né, que a gente vê várias intervenções que ampliam o espaço do pedestre, as esquinas seguras, as praças, né? Então, todas as normas de acessibilidade que passam a ser implantadas. Então, essas pequenas incorporações, né, no exercício do poder público, ele passa a olhar para o plano de caminhabilidade e a incorporar nas suas ações essas diretrizes tão basilares e essenciais. O termo caminhabilidade remete a um conceito que aos poucos vem sendo experimentado pelas gestões públicas de vários países e que se refere ao quanto determinada área é propícia para transitar a pé. Já o plano em si apresenta uma série de documentos técnicos construídos com a participação da sociedade. É algo meio como que um diagnóstico com uma série de diretrizes que norteiam a melhora na caminhabilidade de nossa fortaleza. Ele determina alguns critérios que merecem ser seguidos para tornar os espaços públicos muito mais acessíveis aos seus usuários e que servirão de parâmetros para toda e qualquer intervenção futura no espaço urbano municipal. Então, o plano ele tratou de coletar informações com diversos setores da sociedade, investigar nos locais diversos da cidade a situação, como se encontrava essas calçadas, esses passeios nos diversos bairros, nos diversos locais, tá? Então, esses estudos deram um subsídio necessário para que a equipe que estava montando, né, o plano tivesse a capacidade de identificar as problemáticas e, a partir disso, propor medidas para solucionar esses problemas, tá? Então, esse estudo ele trabalhou tanto com diagnóstico técnico, também com reuniões e oficinas para escutar das pessoas o que de fato elas queriam desses espaços, tá? Então, o diagnóstico ele é essencial e necessário, primeiro para a gente entender nos locais, nos diversos locais, essa situação e também ouvir, né, dentro do sistema de participação, de colaboração, ouvir de fato o que as pessoas desejavam. O sucesso do plano fez com que Fortaleza ganhasse o prêmio Cidade Caminhável em 2021 na categoria Cidade Grande, iniciativa promovida pelo movimento Sampapé. O projeto, inscrito pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, concorreu com outras 28 iniciativas, pertencentes a 16 cidades de 10 estados e do Distrito Federal. A proposta do prêmio é reconhecer e premiar projetos e iniciativas realizadas por órgãos públicos em municípios brasileiros que tenham contribuído para a melhoria da caminhabilidade. Foi muito bom para a gente saber que todo esse esforço que foi feito assim, de um trabalho muito coletivo foi reconhecido, né? Então a gente recentemente teve um reconhecimento de caráter nacional. A gente recebeu esse reconhecimento de forma muito grata, né? E a partir dele, a gente teve a oportunidade de proporcionar um impulsionamento, uma reflexão da importância do município de Fortaleza ser o único município brasileiro de ter um plano específico voltado a privilegiar e oportunizar o planejamento para o pedestre. Então, essa premiação a gente recebe de forma muito grata, né? E reconhece o esforço. A gente sabe que é um processo histórico, né? Que a gente está tentando resgatar e mudar, e não muda-se de um dia para o outro. E o plano é uma iniciativa para a gente mudar esse cenário. O plano também contou com a participação de professores e mestrandas do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC. A professora Zilsa Santiago foi uma dessas profissionais. Quem vai falar um pouco mais agora sobre o plano de caminhabilidade da nossa cidade é a professora Zilsa Santiago, que inclusive participou do feitio, teve então presente em todas as reuniões. Qual foi a sua contribuição, professora, para esse plano de fato
acontecer? Bom dia. Na verdade, eu participei desse plano porque, sendo professora de desenho universal, né, no curso de arquitetura e urbanismo da UFC e do mestrado, eu considero que o componente desenho universal e acessibilidade são fatores de inclusão. E aí eu trouxe, digamos, essa importância para os estudos da caminhabilidade. E agora fala pra gente, Zilsa, por favor, quais são os principais benefícios desse plano? As pessoas que agora estão assistindo o nosso programa e que meio que, enfim, ligaram agora as suas TVs, querem entender o que esse plano vai trazer de bom para Fortaleza, o que é que a senhora pode enumerar pra gente? É importante, nesse plano, que ele seja completo no sentido de atender a todas as pessoas. E isso o plano de caminhabilidade trabalhou bem. Nós tivemos vários debates, com várias participações, com o Ministério Público também. Então, foi assim uma participação que se tornou um plano mais recheado, mais completo, mais participativo. E a acessibilidade, ela integra a caminhabilidade, né? Porque sem ela não está completo, para que possa atingir a todos os cidadãos, é nesse sentido. Professora Zilsa, eu queria que agora a senhora me dissesse quais são as principais condições, vamos colocar assim, que a nossa cidade deve proporcionar para que em Fortaleza a gente tenha uma boa caminhabilidade. Inclusive eu queria que a senhora até falasse, né, sobre sua experiência. A senhora acha que Fortaleza está uma cidade mais caminhável? Com certeza. Porque eu estudei essas questões desde o mestrado, desde 2000, que eu venho estudando um pouco sobre as questões de acessibilidade, que, na verdade, digamos assim, integra a caminhabilidade, né? E Fortaleza não tinha absolutamente nada. Como, por exemplo, travessias elevadas, que a gente está vendo em Fortaleza, as esquinas ampliadas para diminuir o espaço de travessia do pedestre, ou seja, melhorando as condições para o pedestre, também melhorou as condições de acessibilidade, de alguma forma, né? Não completamente, mas também. Então, assim, e de 2014 para cá, Fortaleza fez muitos projetos em função disso, dessa segurança viária, da melhoria do pedestre, que se chama de privilegiar a mobilidade ativa, que é a mobilidade com bicicleta e a mobilidade a pé. Então, nesse sentido, nós temos, digamos assim, muita coisa. Além disso, só complementando, né, é que legislações brasileiras vieram a dar argumento jurídico para se trabalhar isso, como o Decreto 5296 de 2004, que para mim eu considero assim um marco regulatório das questões de acessibilidade. A partir daí, todo município brasileiro não tem desculpa de dizer que não sabe ou que não faz ou isso ou aquilo. Então, está se trabalhando pelas questões de acessibilidade urbana. E a acessibilidade urbana, ela também trabalha a caminhabilidade, né? Veio também o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que nele tem capítulo que vem com o pedestre, né, fazendo esse tipo de trabalho, melhorando as questões de acessibilidade também. E, por último, 2015, a Lei 13.146, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também traz assim, um respaldo jurídico muito bom. Professora Zilsa, e já com um plano de caminhabilidade proposto, como que a senhora espera ver uma Fortaleza daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, essa nossa ideia de Fortaleza 2040, se a gente pudesse colocar agora a imaginação para trabalhar, como é que será a nossa cidade em um futuro mais próximo? Então eu coloco o seguinte, que o plano de caminhabilidade, né, em termos de plano de caminhabilidade, ele é muito interessante porque ele traz consigo coisas que são importantes, independente da dimensão da cidade. Se uma cidade de 250 mil habitantes, por exemplo,
pega esse plano de caminhabilidade como exemplo e já trabalha no seu município, Fortaleza já fez a sua parte por dar exemplo de como melhorar as situações futuras, né? Nesse sentido, certo? Pensar a mobilidade a pé em grandes cidades que já têm um urbanismo consolidado é um grande desafio e muitas vezes resulta em ações locais e descontinuadas. Um plano dedicado à mobilidade a pé é um passo inovador e um marco nacional importante para mudar a forma de se fazer cidades. Nossa Fortaleza já está dando os primeiros passos nessa direção, mas para que tudo ganhe vida, falta você fazer a sua parte. E aí, está disposto a descobrir uma nova Fortaleza a pé? E agora a gente faz um rápido intervalo para daqui a pouquinho voltar para conversar com a arquiteta e urbanista Laura Rios. A gente volta já. Estamos de volta para mais uma entrevista aqui no Mobilidade Urbana. Muito bom ter você por aqui. Hoje eu converso com Laura Rios, ela é arquiteta e urbanista. Laura, muito prazer, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Quero começar provocando você como é que a sociedade, a universidade e o setor público podem colaborar para termos uma mobilidade urbana melhor em nossa cidade. Então, o único caminho viável para isso funcionar é se tiver a participação de todos, né? Isso que você citou é exatamente o tripé, né? Que é o tripé da sustentabilidade e o tripé também da mobilidade, onde você tem que articular todos os atores. O incentivo privado também, também é necessário e hoje está sendo muito usual em várias cidades, onde se tem várias políticas públicas, privadas, que também usam da mobilidade, né? Lembrando, por exemplo, que ônibus, né, são empresas que são semipúblicas que também participam disso de uma forma muito ativa. Então, hoje a mobilidade urbana ela não pode ser pensada só como um dever do Estado e de interesse do Estado. Ela é do interesse de todos, ela deve ter a participação de todos e cada um tem seu pedacinho ali de colaboração, que é para a gente tornar até a coisa um pouco mais validada pela sociedade e realmente funcional. Você acha que precisa aumentar a responsabilidade de empresas privadas como as empresas de transporte dentro da mobilidade urbana? Sim, sim. Como? As empresas lucram e elas também têm prejuízo se não tiver mobilidade urbana. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Recentemente, há uns 2 anos atrás, né, porque teve esse interstício da pandemia, então vamos lá, 2 anos atrás, algumas empresas de ônibus estavam fazendo, elas mesmas estavam fechando os buracos das ruas que a prefeitura não conseguia fechar. Por quê? Porque o prejuízo que ela tinha com os buracos para acessar locais que ela tinha obrigação de acessar, era melhor que ela consertasse do que esperar o poder público. Essa não é o formato ideal, mas para mim é o mais claro e o mais o que mais revela o quanto isso tem uma junção de interesses, né? Então, a empresa privada, por exemplo, ela pode simplesmente, diante dos funcionários dela, estimular modais alternativos. Se você tem uma empresa e você sabe que tem uma escala de pessoas que vão de ônibus, mas se você tem uma estrutura também para receber pessoas de bicicleta, com vestiário, com local para bicicleta, né? Contratar pessoas que moram perto, né? Eu sou dona de empresa, né? O Estado Urbano também é uma empresa. E a gente tem preferência, por exemplo, de contratar pessoas que moram, né, perto do escritório, para facilitar essa mobilidade. É uma atividade simples. E agora está na hora de prevenção de trânsito. E para falar sobre isso, nós temos sempre que lembrar de conscientização e informação. É o quadro Siga Essa Dica. Olá pessoal, sou Ricardo Silva, sou professor de legislação de trânsito. A nossa dica hoje vai para todos os ciclistas. O Código de Trânsito diz que o ciclista não deve trafegar sobre o passeio. Quando o ciclista precisar trafegar sobre o passeio, ele deve descer da bicicleta, onde ele voltará a ser novamente um pedestre. Siga essa dica. Mudando de assunto, fala pra gente o que é acupuntura urbana. Esse termo é relativamente novo, né, para todos nós. Não é tão novo para mim, mas realmente é muito novo na forma de como a gente entende na sociedade. A acupuntura urbana foi uma invenção fantástica. O princípio da acupuntura é, você trata um pequeno ponto e esse ponto, quando é tratado em várias partes do corpo, ele atua num processo sistêmico, né?
Então, a acupuntura urbana é você tratar de pequenas intervenções estrategicamente em locais, e essas pequenas intervenções, quando elas estiverem conectadas entre si, elas fazem um efeito muito maior. Isso é uma ótima e inteligente tática para se praticar o urbanismo. Por quê? O urbanismo geralmente é muito caro, a gente conhece as instalações urbanas, as intervenções urbanas com coisas megalomaníacas do poder público, né? Faz assim um bairro inteiro e tal. E, na verdade, você às vezes aposta uma bala muito grande em questão de recursos, numa aposta, que sempre é uma aposta, que às vezes pode não dar certo, como a gente muitas vezes vê. Porque a cidade é um organismo vivo que muda. Você começa a planejar dinâmico, e é o que é, e é ótimo. Eu acho isso, inclusive, muito mais estimulante saber dessa dinâmica da cidade, que ela é viva, né? Então, o que você está hoje planejando para colocar daqui a 5 anos, o que você tem daqui a 5 anos não é mais o de 5 anos atrás. Então, isso aí nos põe numa situação de muito desafio. A acupuntura urbana, ela é uma intervenção rápida, de baixo custo, que ela vai validar também se aquilo ali compensa propagar, né? Então, eu digo que é quase uma estratégia inteligente, assim como a acupuntura de tratamento de corpo também, né? De que exige muito conhecimento do corpo, não da técnica. A técnica da acupuntura é uma agulha, não é nada tecnológico. Se não conhecer o corpo, sai colocando no lugar errado, né? Exatamente, mas exige que você conheça o corpo, né? Então, eu como urbanista me apaixono pelo tema porque me exige que eu conheça a cidade e me aprofunde pela cidade e aplique humildemente o meu ponto lá. Queria que você falasse um pouco sobre pedestres e ciclistas, né? Por que se deve priorizar? Por que a mobilidade urbana prioriza pedestres e ciclistas, por exemplo? A grande maioria é pedestre e ciclistas, tá? A gente só tem hoje, aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, que são as cidades grandes do Brasil, a população que tem carro chega nem a 25%, tá? É muito pouco. A gente está falando de 85% das pessoas que andam de ônibus, logo são pedestres. Apesar de o carro ser uma prioridade também, né? Que é muito estranho. A gente passou décadas projetando ruas e cidades para o carro que atende uma minoria que tem maior poder aquisitivo, né? Então isso tem uma estrutura também social que a gente sabe como funciona. Mas a real é que parece quase que paradoxal você dizer que tem que priorizar o pedestre quando o pedestre é a maioria. Quando a cidade é feita muito mais por pedestres do que de carros, né? Então é quase como a gente voltasse a uma ideia mais racional sobre o assunto. É uma coisa meio óbvia, né? É muito legal, hoje está se falando mais sobre isso, porque realmente a gente está saindo dessa... Eu vou lhe dizer que é quase que uma ilusão que a gente comprou, que vem muito do liberalismo econômico, né? Todo do histórico, de crescer a cidade para o carro, de crescer o desenvolvimento, acreditando que o desenvolvimento é voltado a esse tipo de consumo, né? De prédios altos e carros. Então a gente comprou essa ideia, como a maioria das cidades compraram, e a gente esqueceu algumas coisas básicas de qualidade de vida, que é a melhor qualidade de vida, que é você caminhar na rua livremente em todos os sentidos, com conforto, com segurança, com confiança no outro que passa por você e principalmente entender que a rua, que aí é a minha suspeita de que por que isso foi tão reprimido, mas a rua é o principal campo político. Né? Os principais debates políticos acontecem na rua. Então, na hora que você suprime o pedestre da rua, você também está suprimindo esse direito político. E agora a gente faz uma parada aqui em nossos estúdios para o quadro Ponte Aérea, que sempre traz um especialista com um assunto muito importante para todos nós. Vamos lá, está no ar, Ponte Aérea. A partir de 1920, mais ou menos, houve um movimento muito grande capitaneado por um lobby americano chamado Motordom, dominação do motor, em que eles mudaram radicalmente o conceito do uso das ruas. As ruas antes eram usadas por pessoas a pé, de bicicleta, eventualmente uma carruagem, uma carroça, e a velocidade estava dentro da escala humana. Com a proliferação dos automóveis, começaram a haver atropelamentos mesmo, com mortes, e houve uma indisposição popular muito grande, questionando, e esse lobby dissipou esse questionamento e fez com que, hoje em dia, o conceito de uso das ruas é para automóveis motorizados e um pedestre
quando morre atropelado, ele estava no lugar errado. Ele não estava no seu direito de estar na rua. Então, quando começa a bicicletada, o movimento de massa crítica, que já vai fazer, acho que, deixa eu ver aqui, em 2012, vai fazer 30 anos esse ano. A massa crítica faz 30 anos em 2022. Estou aqui olhando os cartazes, vou até querer saber, em setembro desse ano, eu quero saber o que eles vão estar fazendo lá em São Francisco, e eu quero o cartaz aqui dos 30 anos. Começa a reocupar. Esse é um movimento que nasce um pouco vendo o que acontecia em cidades chinesas, que quando o semáforo ficava vermelho, mas muitas pessoas na calçada, as pessoas atravessavam por falta de espaço. Então, ocupar as ruas, apesar do semáforo dizer que não era hora de atravessar. Então, esse movimento do resgate do espaço das ruas, ocupar as ruas, que nos é de direito, é muito importante. Muito importante também para acostumar o motorista a começar a compartilhar, porque a rua também é para as pessoas pedalarem, os modos ativos, e aí também para a micromobilidade, que não pode estar só confinada na ciclovia, ela também tem que ter direito às ruas, como prevê as leis, para a mobilidade ativa em bicicleta. Então, assim, esse movimento de ocupar os espaços públicos de forma massiva, de tal maneira que a gente tenha a força do volume nas ruas, é fundamental para provocar essa mudança de conceito de para quem é as ruas, para as pessoas, como era até o começo do século XX, ou apenas para os automóveis, como foi feito a partir de um lobby muito bem colocado. Então, a história nos favorece. A história diz que as ruas é para uso das pessoas, também pessoas a bordo de veículos motorizados, mas pessoas, não só os carros. Vamos lá, fazer uma provocação aqui a você. A gente vive um movimento assim em que as pessoas, digamos assim, os donos de automóveis estão buscando qualidade de vida, indo para a rua para caminhar, para andar de bicicleta e mudando o seu modo de vida. Isso. Por outro lado, existem pessoas que querem e fazem de tudo para ter um automóvel. Como é que você enxerga isso? Tudo é um caminho para a gente chegar lá, né? Às vezes a gente dá muitas voltas para chegar no básico, né? Olha como é maluco, né? A gente paga para ir para academia para fazer esteira. É verdade. Né? Isso é uma loucura. Quando, na verdade, você pode simplesmente andar na rua. A percepção do carro com as pessoas, né, que tem alguns estudos sobre isso, que é muito interessante, o carro é uma bolha. Você sai da sua casa, você entra na bolha do carro, do ar-condicionado, e você abre a porta do carro para entrar noutra bolha, que é um outro local. Tudo o que acontece no trajeto, que é a cidade, você está totalmente bloqueado. Você não abre nem a porta do carro para ver a pessoa que está querendo falar com você, lhe vender alguma coisa, né? Então, ele coloca numa situação realmente de alienação, de muita alienação. Então, quando a gente repensa o porquê que as pessoas desejam carro, é porque também está comprando essa ilusão, que é uma ilusão de consumo, que é resultado do nosso sistema liberal econômico, capitalista, que a gente bem sabe como é, em que a gente exprime o desejo de ascensão social à posse de bens, né? E o carro virou essa simbologia, deu sucesso, né? Essa era a estratégia e deu sucesso. Mas eu acho que é um caminho. Para mim, eu sou bem esperançosa. Eu acho que a gente está começando a cair a ficha de que a gente tem outras formas de desenvolver. Muito bem, para a gente finalizar, eu queria que você falasse como a transformação e a revitalização de espaços públicos e parques e avenidas, enfim, pode colaborar com uma melhor qualidade de vida dentro desse tema de mobilidade urbana. Quando a gente pensa numa intervenção, seja de uma praça, das praças itinerantes, por exemplo, que a gente produz, que espalha na cidade, né? Ou os parklets, ou até a própria restauração de praças existentes, o que a gente tenta fazer é dinamizar o espaço físico para poder mobilizar pessoas. Não existe espaço físico de qualidade se as pessoas não utilizarem. Ele é totalmente associado ao comportamento e o desejo que as pessoas vá lá no local e se apropriem do local. Eu posso, Laura, arquiteta, desenhar a praça mais linda e ela simplesmente não ser utilizada. Fica lá.
fica lá, para linda, as moscas. para as moscas, né? E às vezes você tem pseudo-praças, por exemplo, nos bairros mais afastados, que você não tem muita opção de lazer. Às vezes a praça é só terra batida e tem um banco aqui ou taculagem de concreto. E não tem nem espaço para as moscas. Não tem espaço nem para as moscas e é lotado. O nosso papel é oferecer a melhor estrutura para as pessoas, né? E aí a gente usar também dessa estrutura para a gente pensar aí agora como um lado de arte, da gente pensar como trazer mais arte de rua, da gente pensar como estimular mais fabricantes locais a produzir imobiliários locais. Então, meu papel aqui como arquiteta é ser um pouco meio para que essas atividades aconteçam. Eu conversei aqui com Laura Rios, ela é arquiteta e urbanista. Laura, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, gratidão. Terminamos aqui mais um Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela sua companhia. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.